Foi retomada no meio da tarde de hoje na Câmara dos Deputados a votação em segundo turno da PEC da transição, também chamada de PEC Fura-Teto. A estimativa é que a aprovação saia ainda hoje. E como foram realizadas algumas alterações no texto pelos deputados, a PEC deve retornar ao Senado Federal logo após a aprovação e passar novamente por votações em 2 turnos, para que seja finalmente completamente aprovada. Uma das principais alterações foi a redução do período de validade da PEC, que foi aprovada para 2 anos no Senado Federal e foi alterada para 1 ano só em primeiro turno na Câmara dos Deputados. A proposta libera até 168 bilhões de reais fora do teto de gastos, que deverão ser utilizados em 2023 pelo governo eleito para cumprir as principais promessas de campanha. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou as emendas de relator, ou o chamado orçamento secreto, inconstitucional ou inconstitucionais, falando das emendas, 19 bilhões de reais da PEC foram divididos em 2 partes. Metade para emendas impositivas individuais, que o governo federal precisa pagar a deputados e senadores para que eles apliquem em obras, e a outra metade para destinação pelos ministros de Estado para suas pastas. E assim, os congressistas vão ter novamente, em 2023, enormes montantes disponíveis para as emendas individuais. Vou começar de trás para frente agora os comentários, começando pelo Cristiano Vilela, ou seja, aquela quase perda de poder do Congresso Nacional com uma decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar as emendas de relator inconstitucionais. Isso já caiu por terra com essa decisão já aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Na verdade, como se trata de metade do orçamento secreto, que agora vai para as emendas individuais impositivas, ou seja, de pagamento obrigatório, aumenta até o poder do Legislativo sobre o orçamento. Queria te ouvir a respeito disso, doutor. Olha, Lívia, sem sombra de dúvida, os poderes da República, especialmente o Poder Legislativo, têm uma grande capacidade de consertar as situações que eventualmente lhe pareçam um pouco contrárias. E esse é um exemplo onde isso ficou bastante claro, bastante evidente. O Poder Legislativo, ele tem essa prerrogativa, ele se utiliza dessa prerrogativa das chamadas emendas de relator e você vê que você pode mexer, pode alterar, pode dar um pouco de transparência, mas a essência é a mesma. E qual é a essência dessa questão? Sempre que você tem um poder se imiscuindo nas prerrogativas do outro, a coisa não fica boa. E o fato é que o direcionamento de recursos, através de emendas, através da liberação de verbas, da eleição das verbas prioritárias, isso deveria ser institucionalmente uma prerrogativa do poder executivo. Agora, quando você tem determinadas mexidas, passa alguma coisa do executivo, passa para atribuição do legislativo, aí o poder legislativo não se movimenta com tal coisa, o judiciário vai lá e ocupa espaço. Então, sempre que você tem esse tipo de omissão, esse tipo de desajuste, de desalinho, você acaba gerando um problema institucional. E isso nunca é bom para o país. Marco, você acredita que nessa configuração, ou seja, em emendas individuais impositivas, no orçamento de 2023, que deve ser discutido e precisa ser discutido amanhã no Congresso Nacional, estão previstos cerca de 11 bilhões de reais para essas emendas individuais. Com esse ganho, com essa realocação de parte do orçamento secreto, esse valor quase chega a 20 bilhões de reais no total, que vai aumentar bastante o poder de cada parlamentar. E em relação à transparência, pelo menos nesse quesito, ponto para o Congresso? Difícil, Lívia. De novo, a gente sabe como você pode subverter as regras, tanto para promover uma licitação, com aporte de recurso em um determinado estado, numa entidade sem fins lucrativos. Isso é complicado. Os órgãos de controle no Brasil, o Brasil é um país peculiar nesse aspecto. Ele tem uma profusão de órgãos de controle, é uma burocracia danada para você trabalhar com dinheiro público e mesmo assim você tem jeitinhos para a corrupção acontecer. Então, o meu grande problema é mais com o resultado, se o resultado existe, né? Se o resultado é ótimo, se o resultado é alcançado. Porque a discussão do orçamento secreto ela ficou muito parada em cima do que era de fato secreto e era a distribuição da mesa para os deputados. Na ponta, as obras realizadas podiam ser averiguadas, podiam ser analisadas pelos órgãos de controle, desde a controladoria até Tribunal de Contas e por aí vai.
Então, quer dizer, ficou uma discussão de cunho midiático com o único intuito de prejudicar o Bolsonaro. Essa é a verdade. Então, existe aí a discussão, poxa, será que o Executivo tem que dar dinheiro para o Legislativo? Quanto desse dinheiro tem que dar na forma de emenda parlamentar? Como deve ser realizada essa operação para promover o intitulado presidencialismo de coalizão? E o que eu estou vendo aqui, na verdade, é uma acomodação de interesses. Você tem o Lira trabalhando em prol dos interesses dele, Pacheco, idem, e dane-se interesse da população, interesse público, interesse nacional. Ninguém está nem aí para isso. Porque se estivessem preocupados com isso, não deixariam acontecer o que aconteceu do Poder Judiciário, numa canetada, tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos e ainda querer passar essa PEC para gerar ainda mais um cheque sem fundo para a presidência da República. Então, a gente está falando aqui de orçamento secreto, mas está passando do nosso lado um turbilhão de irresponsabilidade fiscal. Agora, Serrão, eu perguntei em relação à transparência para o Marco e em relação à equidade, eu quero te ouvir. Porque uma das críticas em relação à distribuição de verbas via emendas de relator ou RP9 era que havia possibilidade de barganha com o Poder Executivo à medida que não havia um critério de que quem poderia receber, qual é o valor que cada um poderia receber. Ficava muito livre, sem contar a questão da transparência. Agora todos os parlamentares receberão o mesmo valor. Em relação à equidade, ponto para o Congresso? Olha, isso é o que eles estão dizendo, mas isso efetivamente vai acontecer na prática? Pode ser até que a destinação ocorra dentro da suposta equidade, mas a execução orçamentária vai acontecer porque o orçamento depende que o dinheiro exista, tenha sido arrecadado. Depois ele vai depender que o governo autorize a utilização daquele dinheiro. Pode ser que o executivo no meio do caminho lá não autorize, ou protele, ou alegue que aquilo não é para soltar. Então essa questão é muito subjetiva. O que a gente tem que discutir e entender, o que as pessoas em casa têm que entender, é que o nosso modelo orçamentário brasileiro é uma farsa. É uma brincadeira isso com a população, um deboche, porque tudo é centralizado em Brasília e onde você tem o dinheiro efetivamente gasto, tem que ficar pedindo, prefeito, governador, tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, a Brasília, me dá um dinheiro aí, cantando aquele samba. Não, esse modelo está errado. O dinheiro tinha que estar atendendo à realidade local. É por isso que no Brasil a gente tem que discutir o maior problema que nós temos político, que é a crise de representatividade. Você não está elegendo o parlamentar que cuida realmente do seu interesse. O Congresso hoje bota lá, está lá no Congresso Nacional, ele acaba sendo composto por gente em quem você não votou. É a cúpula, é o modelo partidário, o voto proporcional leva para o poder gente que não recebeu voto suficiente para estar lá. E esse cara que não recebeu o voto suficiente para estar lá é quem decide o orçamento. Isso é uma aberração sobre a representação. Então, ou a gente discute um modelo correto para o Brasil e muda esse modelo, ou a gente vai ficar discutindo infinitamente essa palhaçada que todo ano ocorre com o orçamento. É sempre a mesma história. A barganha para aprovar o orçamento e depois a liberação gradual do orçamento, que depende, vou repetir, de dinheiro arrecadado, é o ovo na barriga da galinha, e depende da boa vontade do executivo em liberar a grana. A liberação acontece na maior parte porque as emendas são impositivas, nosso orçamento é muito congelado, então o governo não tem margem para ser gestor em nome do interesse da sociedade. Ou seja, a gestão pública no Brasil é uma esculhambação. Agora, 5h27. Agora, Cristiano Vilela, até pegando um gancho nesse comentário do Serrão, ele falando sobre a preocupação de o orçamento não ser executado da forma como ele foi desenhado, ele mesmo lembrou que essas emendas individuais são impositivas de pagamento obrigatório. Então, neste caso, não há choro nem vela. O executivo tem que pagar, é isso? Exatamente. E esse tipo de situação
ela faz com que o executivo, que é justamente o poder que tem a prerrogativa de fazer a aplicação dos recursos, que tem a prerrogativa de fazer o gasto público, de tomar a decisão política de onde deverá ser feito o gasto público, acaba ficando limitado nessa sua atribuição por conta de uma determinada atuação do legislativo amparada em lei, sim, mas de uma determinada atuação do legislativo que extrapola os limites da sua competência clássica. A competência clássica do legislativo, ela está no âmbito de legislar e no âmbito de fiscalizar, e não no sentido de você fazer a indicação da destinação de recursos, muito menos uma indicação obrigatória. Naturalmente, você lutar, tentar construir politicamente uma frente para que se dedique recursos para a área A ou B, isso sim. Agora, fazer uma indicação impositiva, isso foge totalmente à sua atribuição. E é aí que eu vejo que cada vez que se permite uma saída do quadrado, a gente acaba gerando um monstro que de vez em quando acaba nos engolindo. Agora, Marco, eu vou voltar a tratar de uma questão que a gente vem tratando desde o começo dessa discussão, dessas articulações da PEC, né? Essa mudança agora que foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados em relação aos recursos das emendas de relator, isso enfraquece o poder de barganha de Lira e Pacheco na eleição para a próxima mesa diretora, para a presidência das duas casas? Agora, às 5h29. Na verdade, o que eles devem fazer... Eu gosto, Lívia, de brincar me colocando no lugar da pessoa. Então, se eu fosse o Rodrigo Pacheco, o que eu faria? Se eu fosse o Arthur Lira, o que eu faria? E eu tentaria obter, né, os louros aí por qualquer coisa que eu consiga fingir que é fruto do meu trabalho, que é fruto da minha articulação. Então, com certeza, eles estão tentando construir um caminho com o PT, né, com o Lula e a equipe dele de transição, nesse sentido, para parecer que eles estão fazendo alguma coisa em prol do governo que virá a partir do dia 1º de janeiro. Porque a gente está falando de Brasília, né? A rigor lá, todo mundo quer tomar crédito pelo trabalho alheio. E quando você vê esses articuladores, esses caras que chegam na presidência do Senado, presidência da Câmara, eles têm um nível de articulação altamente sofisticado. Então eles fazem isso por profissão. Eles ganham capital e status político sobre o trabalho de outras pessoas. Agora, se vai ajudar efetivamente eles a se reelegerem, é uma boa pergunta, porque eu imagino que eles estão usando o máximo da força deles de articulação nesse sentido. Eles querem fazer essa PEC passar para mostrar para o pessoal aí do PT e do governo de transição que eles vão ajudar num eventual governo Lula. Bom, para quem está acompanhando o 3 em 1 nas plataformas de vídeo da Jovem Pan e também na TV Jovem Pan News, as imagens que você está acompanhando agora são ao vivo do plenário da Câmara dos Deputados, onde os parlamentares seguem discutindo, articulando sobre a questão da PEC da transição. Logo, logo a votação deve começar, porque há uma expectativa de que o Senado aprove essas mudanças que foram aprovadas na Câmara dos Deputados, que serão, muito possivelmente, em segundo turno, ainda nesta quarta-feira. Neste momento, nesta fase da discussão da PEC da transição, ou PEC fura-teto, está havendo a indicação de cada partido ou bloco sobre como cada bancada deve votar. É um procedimento normal em reuniões do Congresso Nacional que haja essa indicação de cada partido para que haja esse direcionamento a cada parlamentar de cada bancada. Neste momento, quem está falando é uma parlamentar... Jandira Fegali. Isso, a Fegali, que anteriormente a Melchiona estava falando, justamente do PSOL também, dando orientações para as suas bancadas sobre como proceder em relação a essa discussão. Volto a tratar, então, sobre essa questão com os nossos comentaristas, puxando agora pelo Marco, que inclusive foi o último a falar. Te dou agora o benefício de iniciar a próxima rodada, Marco. Como eu disse, há essa expectativa de que a Câmara dos Deputados encerre essa votação em segundo turno daqui a pouquinho, para o Senado já aprovar essas mudanças que foram promovidas. Será que isso tudo realmente vai acontecer nesta quarta-feira? O que você vislumbra? Infelizmente que sim. A toque de caixa, a responsabilidade fiscal sendo consagrada no Brasil.
E, claro, né, a esquerdalha pira, a petralhada pira, porque eles acham, isso remete a uma ignorância fundamental de um esquerdista. Ele acha que dinheiro você pode imprimir, você pode brincar com dinheiro, você pode gastar à vontade. Tudo sob esse pretexto, né? Estado não vai à falência, estatal não vai à falência. Por quê? Porque sempre tem um imbecil, sempre tem um trouxa, que é o pagador de imposto, que está atrás financiando. Então não vai falir mesmo. Porque sempre tem a gente e o esquerdista. Ele esquece que ele está nessa equação. E quando você vê um negócio desse acontecer, é terrível para o país, porque a gente estava vindo de uma situação de equilíbrio fiscal, contas no azul, estatais sendo privatizadas, e a gente está rompendo esse paradigma para incluir um paradigma antigo, velho, né? É a receita do fracasso. Então, é triste você ver que temas como esse, que envolvem só interesse deles, porque daí eles vendem isso para o povo como justiça social, é votado nessa correria, e temas relevantes, como punições mais severas para homicidas, ficam lá 3, 4 anos no Congresso e nada acontece, e não passa. A gente entrevistou o Derrite esses dias no Pânico, a saidinha está parada no Senado. Sabe? Então, é triste você ver que para os senadores, para os deputados federais, na sua grande maioria, inclusive dentro do Centrão, os temas mais relevantes não importam. E os mais perigosos e tenebrosos para a nossa economia e para a saúde financeira do país passam assim, ó. Agora, com você, Cristiano Vilela, a gente tinha o último destaque que havia sido deixado para esta quarta-feira, um destaque do Novo, justamente sobre aquela discussão da criação ou do estabelecimento de uma nova âncora fiscal que não seja o teto de gastos até agosto do ano que vem. O Novo havia proposto que o teto de gastos permanecesse sendo uma medida constitucional. O que o governo eleito queria com essa PEC é que essa mudança pudesse ser feita por meio de um projeto de lei complementar, o que facilitaria e agilizaria essa discussão. Ao que me parece, esse destaque também foi derrubado. Seria positivo se ele tivesse passado, na sua visão? Olha, Lívia, sem sombra de dúvida, seria muito positivo. A gente não pode esquecer que, ao se tratar da economia, ao se tratar das finanças públicas, é fundamental que você tenha uma âncora fiscal, algum elemento que coloque um termo final até onde se pode gastar. E quando se criou, no ano de 2016, o teto de gastos, a justificativa ela foi justamente essa, constitucionalizar uma medida que limitasse a possibilidade de gastos por parte do poder público, de modo que o país não tivesse o grau de endividamento que havia tido nos anos anteriores. Uma medida constitucional que estabeleceu ainda que 10 anos depois ela poderia ser reanalisada no ano de 2026, mas não chegou a nem dar tempo, porque já teve uma série de furos no teto agora no governo Bolsonaro, e aí vem o governo Lula agora e joga o teto pelos ares. Infelizmente, esse descompromisso é muito ruim, até porque é importante que o Estado tenha clareza de que você não pode gastar e deixar de lado temas que são importantes, como, por exemplo, a reforma administrativa, que é onde o Estado tem um inchaço muito grande, um gasto muito grande e não olha seriamente para esse problema como uma forma de tornar um Estado mais racionalizado, uma estrutura de cargos mais racionalizadas. Enquanto não for tomado a providência no âmbito de reforma administrativa, no âmbito de reforma tributária, não vai se chegar a lugar nenhum esse tipo de discussão em nosso país. Agora, Serão, será? Misturei será com Serrão, Serão. Será que no Senado essas mudanças vão passar muito rapidamente? Lembrando que a mudança que foi aprovada, além dessa questão que envolve as verbas do antigo orçamento secreto, a duração do estouro no teto de gastos, que havia sido aprovado em 2 anos pelo Senado, passou para 1 ano nessa aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Será que vai ter alguma discussão a respeito dessas mudanças no Senado? Dessa altura do campeonato, eles já aprovaram seus aumentinhos, seus reajustes, suas emendinhas. Eles agora querem curtir
o Natal, querem que essa discussão acabe depressa. Esse é o ponto. A gente tem que analisar a coisa do ponto de vista pragmático. Essa PEC é a vergonha total do parlamento brasileiro aprovar um negócio desse. O que está se fazendo? Está, mais uma vez, violentando-se o princípio constitucional. É como se, metaforicamente, quisessem fazer aí uma operação plástica para colocar o ímen em uma moça que foi estuprada. No caso da moça, é a nossa Constituição. Mais uma vez, está se desrespeitando um conceito de orçamento fiscal, de regra fiscal, que ficou estipulado lá atrás e que agora muda de novo ao bel prazer dos acontecimentos. Estamos voltando àquele momento em que a regra é: gaste à vontade, você tem um cheque especial para gastar à vontade e depois a gente arrecada. Esse é o plano do governo do PT. O PT vai meter aí arrecadação, vai vir com a fúria arrecadatória sobre a sociedade, sobre a classe média, que é quem efetivamente paga imposto, para compensar o rombo que vai ser aberto aí com esse esquema da PEC fura-teto ou PEC da transação. Não é nem da transição, é da transação. Então, esse fato é um fato politicamente vergonhoso. Essa legislatura, ela consegue se superar, ainda bem que ela está acabando, porque a cada decisão dela, ela consegue se superar em absurdos que ela comete. E eu gosto de lembrar, vamos voltar aqui ao começo do programa, aprovar essa lei de Estado Democrático de Direito, que é uma piada, é uma medida repressiva, vai arrebentar com os brasileiros, vai arrebentar com a oposição e, o pior, o governo Bolsonaro foi conivente com a aprovação desse monstro autoritário que substituiu a terrível, a porcaria que estava ultrapassada Lei de Segurança Nacional. Marco, antes de te ouvir a respeito desse assunto, a Câmara acaba de aprovar em segundo turno a PEC da transição. Vamos ouvir um trechinho dessa reunião que ainda está acontecendo. Neste momento, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, está falando. Vamos ouvir. A mais bonitinha, mas igualmente horrível. Confisco! Esse artigo aqui, senhores parlamentares, permite ao governo retirar da conta de cidadãos 24 bilhões de reais de PIS/PASEP não movimentados nos últimos 20 anos, de quem não reclamar depois de publicado seu nome no Diário Oficial no prazo de únicos 60 dias. É roubo do dinheiro do cidadão, da iniciativa privada, de gente que talvez está em situação de rua, gente que talvez morreu depois de 20 anos e que os familiares podem estar precisando desse dinheiro. Mas não, o governo vai lá, coloca um artigo numa PEC que é dita para ajudar os mais pobres do Bolsa Família. E a gente já sabe que é mentira, é para gastar mais, é para ter 37 ministérios, é para torrar o dinheiro do povo com o que vem por aí. E aí colocam esse artigo para pegar esses 24 bilhões, que é da iniciativa privada do povo brasileiro, para colocar no governo. O que o governo está fazendo, deputada Paula Belmonte, para ir atrás do verdadeiro proprietário desse dinheiro? Isso é roubo! Isso é confisco! Nós vamos autorizar isso aqui nessa PEC? Isso é um absurdo! Deputado Paulo Eduardo Martins, Vossa Excelência sabe, eu vim da iniciativa privada e conheço muitos do meio, até porque o Novo tem defendido muito a iniciativa privada, e dizem que a iniciativa privada, ou que aqueles que lá trabalham são gananciosos. Pois eu digo, caros colegas parlamentares, e hoje é um dia especialmente importante para dizer isso, eu não vi em nenhum lugar na minha vida gente tão gananciosa quanto certos políticos. Tão gananciosa a ponto de pegar o dinheiro do trabalhador do PIS e do PASEP, que a esquerda diz defender tanto, para colocar numa PEC para furar o teto. Isso sim é ganância. Isso é um absurdo. Nós vamos convalidar isso aqui. É por isso que o Novo tem votado contra essa PEC, que é uma desgraça para o Brasil.
e orienta também favoravelmente a esse destaque, pede o apoio dos colegas parlamentares com um redondo não ao texto do roubo e do confisco. Muito obrigado. Bem, você acabou de acompanhar essa manifestação do deputado federal do Novo, Marcel Van Hatten. A gente segue mostrando para você que está nos acompanhando pelas plataformas de vídeo da Jovem Pan, inclusive TV Jovem Pan News, a movimentação no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, Marco, passo a bola para você a respeito de tudo o que o deputado Van Hatten falou. Ele citou aquele dispositivo da PEC da transição que autoriza isso, já foi aprovado. Ele pede para que seja retirado esse trecho que já foi aprovado. A gente tem que ver qual vai ser a manifestação do presidente da Casa, Arthur Lira. Ele pede para que aquele dispositivo que autoriza ao governo eleito utilizar cerca de 24 bilhões de reais de recursos do PIS/PASEP do trabalhador que não foram sacados, da forma como o governo quiser. Concorda com o deputado, com as alegações do deputado? Plenamente, Lívia. Ele está certíssimo. Se trata de confisco. É o Estado pegando o teu dinheiro, colocando a mão direto no teu potinho de recurso lá que você tem. É que o povo não consegue, às vezes, entender a dimensão disso daí, né? Quando a PEC em si é o Estado te saqueando, te roubando. É que isso é tão descarado que você tem aquele dinheiro separado. Esse dinheiro foi separado e daí uma tecnicalidade, né? Coloca teu nome no Diário Oficial, obviamente que você não sabe, porque ninguém lê o Diário Oficial, é uma peça de ficção jurídica só para validar atos do governo. Daí você vai lá e faz o quê? Ah, não se manifestou? Então eu vou pegar esse dinheiro para mim. O intuito é puramente arrecadatório. É só isso que o governo quer. Ele quer pegar dinheiro do cidadão. Como ele vai fazer isso? A maneira mais escancarada é essa, e a maneira menos escancarada daí vem aprovar a PEC, daí vem a canetada do Poder Judiciário. É sempre um jeito de você conseguir pegar dinheiro do cidadão, tentando legitimar isso em prol de uma causa que, segundo os petistas, os esquerdistas, é justa, é necessária. Mas é uma vergonha porque a gente lembra até do Collor, né? Fazendo o congelamento das poupanças. É algo muito semelhante nesse sentido. Eu espero que a população entenda, inclusive quem votou no PT, se vai fazer o L agora, espero que esse pessoal não tenha esse recurso perdido. Realmente espero isso. Espero que essas pessoas entendam o nível de saque, de pilhagem que o governo já está querendo promover sem mesmo entrar. Bom, quem se manifesta neste momento é o deputado do PDT do Ceará, Mauro Benevides Filho. Agora, Cristiano Vilela, será que a Casa vai aceitar que esse dispositivo que já foi aprovado caia por terra, seja retirado da PEC? Será que há essa possibilidade legal e até uma permissibilidade dos próprios parlamentares? Haverá isso? Olha, Lívia, eu vejo que, infelizmente, o parlamento não está demonstrando a altivez que deveria demonstrar para fazer valer as suas prerrogativas, para fazer valer a sua função, a função legitimadora dos seus atos. Tudo acaba ficando em segundo plano, sendo que o primeiro plano é a necessidade das acomodações políticas, dos acordos políticos, especialmente nesse momento, e é importante destacar isso, nós temos a discussão de PEC, nós temos a discussão ministerial, nós temos a discussão de presidente, da eleição de presidente da Câmara e do Senado. Então, existe uma série de elementos que estão em curso ao mesmo tempo e que fazem parte de um jogo, de uma acomodação política. Então, realmente, não me surpreende que, eventualmente, essa medida seja tomada e que, com isso, quem acaba perdendo mesmo é o cidadão. E você, Serrão, qual vai ser o desfecho desse pedido feito pelo Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul? Será que vai ser acatado? Claro que não, já está tudo aprovado, o esquema já foi feito. Ficou claro que essa aí é a PEC da transação e não a PEC da transição. Ela podia receber também o apelido de Robin Hood, só que o Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres. Essa PEC autoriza que se roube dos pobres. Então, nem de Robin Hood ela pode ser chamada. Agora, veja, o Congresso Nacional está perdendo todo esse tempo, são quase 2 semanas, discutindo essa PEC da transação. Tá,
Cadê a discussão sobre o orçamento federal que tinha que ter sido aprovado? Ah, isso deixa para lá. Vem o Natal, vai haverá aí uma convocação extraordinária do Congresso, com certeza, e aí o pessoal pode levar uma graninha a mais, né? De repente trabalhando, fingindo que vai fazer o trabalho extra aí, para aprovar o orçamento que já está lá, tudo pronto, tudo amarradinho. Foi só agora, a prioridade foi dar aumento para todo mundo que interessava, aumento para eles próprios, para o Executivo, para o Judiciário e deixa o orçamento para depois, que o orçamento já está pronto lá. Vamos só dar um jeitinho aí de esperar para poder arrecadar, né? Os deputados faturarem, né, algum com a convocação extraordinária, e aí quem é feito de palhaço, quem é feito de palhaça é a população.